Uma das coisas que nos chama a atenção em Jesus é a forma como ele demonstrava a sua compaixão para com aqueles que precisavam. Jesus era incansável na prática do bem. Não havia nada que o detivesse quando ele percebia uma necessidade humana e ele sempre estava disponível para abençoar aqueles que precisavam. Lá em Lucas capítulo 7, do verso 11 até o verso 17, nós encontramos uma passagem que demonstra bem essa compaixão de Jesus. Porque ali é o momento em que Jesus, sendo acompanhado sempre pela multidão, e isso estava constantemente acontecendo, Jesus, ele se aproxima de uma cidade, uma pequenina cidade chamada Naim. E o verso 11 de Lucas 7 diz assim: pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Então eu chamo a atenção aqui para algumas coisas. Em primeiro lugar, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, ou seja, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, uma cidade chamada Naim. E diz aqui que uma grande multidão, então não eram poucas pessoas, não eram apenas os discípulos, mas uma grande multidão e os discípulos o seguiam. Então, aquela multidão com Jesus estava indo e ele estava indo objetivamente para Naim. Agora, quando nós pensamos pouco depois de quê? Jesus tinha passado por Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus tinha curado o servo do centurião, ou seja, mais uma vez Jesus tinha demonstrado compaixão e curou o servo daquele oficial romano. Então, como nós dissemos, Jesus era incansável na prática do bem, constantemente procurando abençoar pessoas. Agora vamos pensar um pouquinho sobre essa passagem de Lucas 7. Naim era uma pequena cidade próximo de Nazaré. E o texto está dizendo aqui que Jesus, ele foi lá apenas para isso. Jesus não entrou na cidade, ele não ficou na cidade, ele não realizou mais nada, ele não ensinou em Naim. Jesus foi ali apenas para um fato objetivo: atender uma viúva. Então o verso 12 diz: quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora o morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Então nós vemos aqui mais duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus está chegando na cidade, ele não entrou na cidade. Estava saindo uma multidão, então eram duas multidões. Uma multidão seguia Jesus e uma multidão seguia aquela viúva que ia enterrar o seu único filho que tinha morrido. Então, aquelas duas multidões se encontram. Veja que a multidão seguia o cortejo fúnebre, porque aquela mulher provavelmente era muito amada. Era uma pequena cidade, mas uma multidão estava junto com ela. Então foi uma grande comoção a perda daquele filho para aquela viúva e para aquela cidade. Mas o texto diz que era o filho único de uma viúva. Naquele tempo, para uma mulher, a bênção estava sobre ela quando ela tinha muitos filhos. Então era um tempo em que se tinha muitos filhos, mas ela tinha apenas um. Ela tinha apenas um. E aí a gente lembra de mulheres como Ana, Raquel, Sara, que não podiam ter filhos, mas Deus abençoou com um filho. Aquela mulher só tinha um e agora não tinha mais ninguém. Ela era viúva, seu marido tinha morrido e agora o seu filho estava morto. Então nós podemos dizer que Jesus foi àquela cidade apenas por causa daquela viúva. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o nosso momento. Jesus conhece a nossa alma. Ele conhece a nossa dor. O verso 13 diz: logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. É interessante que Jesus não faz um discurso, Jesus, ele não prega para aquela mulher nem para aquela multidão, ele diz apenas: não chores. Momentos como esse, muitas vezes, as palavras
não tem muito sentido, não sabemos o que falar. A única coisa que nós podemos saber em momentos de crise como essa é que Jesus é aquele que pode consolar, gerar paz. Ele é o único que pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aqui nós vemos duas multidões e Jesus entre elas. Jesus é aquele que se dispõe a ser resposta à dor da alma de uma mulher. Assim como Ele faz comigo e com você. Assim como Ele pode ser e Ele quer ser a resposta à dor da sua alma. Muitas vezes nós não conseguimos entender isso, às vezes estamos como aquela multidão que seguia Jesus apenas pelos milagres que Ele fazia, mas às vezes estamos no outro lado, a outra multidão que cheia de amor e compaixão seguia aquela mulher, e isso atraiu Jesus, e Jesus veio como resposta a isso. O texto nos diz no verso 14, que aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. Então veja, naquele tempo não se podia tocar em caixão. Por quê? A pessoa ficava imunda, tinha todo um processo ritual para se purificar, mas Jesus, ele surpreende, ele toca aquele caixão. Sabe por quê? Porque em Jesus não havia morte, em Jesus havia vida. Por isso ele superou a expectativa de todos. Ele podia ficar ao longe e dizer: moço, levanta-te, sem tocar. Mas Jesus toca e surpreende, porque Ele é o autor da vida e nele a morte não pode tocar. Ele manda: levanta-te, e aquele moço recebe vida. Sabe por quê? Porque Jesus é o autor da vida, Ele é a fonte de toda a vida, e Ele traz a vida onde Ele chega. No verso 15 ele diz: o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus, a fonte da vida. Jesus, a fonte de restituição. Jesus, a fonte de restauração. No meio de tudo aquilo, Jesus conhecia o coração daquela mulher. Ele se identificou com a compaixão daquela multidão. E ele se dispôs a ser resposta àquela dor daquela mulher. Jesus é sempre a resposta. Ele, em pessoa, estava ali. Ele pode não estar em pessoa hoje aqui, onde você está, mas em espírito Jesus se manifesta hoje. E Ele é resposta para o clamor do teu coração. Ele transforma a maldição em bênção. Ele surpreende. Ele traz vida onde há morte. Então busque Jesus. Busque o Senhor, porque a compaixão de Jesus continua sendo algo disponível de Deus para a sua vida.